Alô, meus queridos irmãos, paz do Senhor a todos vocês. É um prazer novamente entrar em contato com todos vocês em vossos lares. Hoje eu quero postar um vídeo sobre Nelson Mandela, que o seu corpo está sendo velado na África e muitos estão se preparando para ir aos funerais. Presidentes, autoridades, pessoas de todo mundo querem estar no funeral de Nelson Mandela, o homem que esteve preso por quase 30 anos e depois tornou-se o presidente da África do Sul. E muitas pessoas comentam sobre Nelson Mandela como se ele fosse um grande herói. Eu estudei jornalismo e eu quero contar a história como a história é. Nelson Mandela nunca foi pobre na sua juventude. Ele teve 2 faculdades. Ele era um homem de elite, um homem que sabia das coisas, um homem que tinha condições de viver na sociedade. Altíssimo nível e amigo de pessoas poderosas, de pessoas importantes. E ele, como os políticos assim são, ele queria estar na crista da onda. Então, se a multidão caminhava para lá, ele caminhava junto. Se a multidão voltasse para cá, ele voltava junto. E na África existia uma coisa interessante. Muitas pessoas vieram de países para viver na África, brancos, e construíram a África do Sul, um lugar muito bonito, um lugar exótico. E os africanos do Sul gostam muito da África. Mas, você sabe, pobreza existe em todo lugar. Existe entre os asiáticos, existe entre os índios, existe entre os brancos, existe em todas as raças do mundo existe pobreza. E a gente não deve culpar os outros pela nossa pobreza, porque se nós cruzamos os braços, vamos passar necessidades. E Nelson Mandela começou a lutar contra os brancos. Sempre dizia ele que os brancos não deixam fazer, que os brancos não permitem. E os brancos isso e os brancos mais aquilo. Ora, meus amados irmãos, nós temos que usar um pouco de raciocínio. Aqui na América, recentemente, um carrasco se aposentou, depois de 30 anos de trabalho. E qual era o serviço dele? Puxar a chave de eletricidade e matar aqueles que a lei condenava à morte. E ele era de cor negra. Ele executou muitos negros, executou muitos brancos. Então não existe essa coisa de racismo, como eles tentam afirmar. Não, não existe. Pode ter na mente daquele que fala, mas não existe. Como que um homem de cor vai executar homens brancos num lugar que tem racismo? Não, isso não existe. É muito fácil botar a culpa nos outros da nossa incapacidade. É muito fácil isso. E Nelson Mandela começou a recrutar jovens para a luta, que chamava de leões e leãozinhos e leões, que lutavam pela África. E os leãozinhos e leões lutaram e lutaram e lutaram e lutaram e lutaram, até que Nelson Mandela tornou-se o presidente da África. Agora era o grande momento dele fazer alguma coisa. Ele estava na mesa, estava sentado na cadeira e tinha caneta na sua mão. Era hora de fazer leis que ajudassem o seu povo. Uma das coisas que ele devia ter pensado era lutar contra a AIDS, que está destruindo a África. O Brasil, o meu país, está mandando medicina
de graça para combater o AIDS na África. E ele o que fez? Nada. E os leões e leãozinhos que lutaram para colocar ele no poder, hoje estão desempregados. Um jornalista e fotógrafo que trabalhou com ele disse que há um ressentimento entre eles, que os leões e leãozinhos não têm trabalho hoje, não têm educação, não têm lugar na sociedade porque não puderam estudar, estavam pegando em armas quando deviam pegar em canetas e cadernos e livros. E agora vem uma outra coisa muito ruim contra o Nelson Mandela. Nelson Mandela era inimigo de Israel. Sempre opinava contra Israel. Olha a distância que está Israel da África. E por que ele fazia isso? Será que ele não percebeu ainda que Israel é invencível, que é impossível vencer Israel? Ele não notou isso ainda. Olha o resgate de Entebbe, que os judeus saíram da terra deles e foram na África, no país de Idi Amin Dada, e resgataram os reféns que lá estavam. E só morreu um soldado israelense. Que o soldado israelense é o melhor soldado do mundo. E agora, vai dizer que não? Bom, meus amados irmãos, a palavra Jerusalém, neste livro, ocorre mais de 800 vezes. A terra que Deus deu aos judeus. É claro que o judeu tem muita coisa que a sociedade não gosta. Um não gosta da música dele, outro não gosta do cântico dele, outro não gosta da roupa que ele se veste, outro não gosta da barba grande dele. Mas é o povo de Deus. Eles são escolhidos de Deus. E Arafat, que foi um homem que gastou a sua vida toda contra Israel, lutando contra Israel, quis fazer concessões, quis fazer acertos com Israel. E Mandela achou muito ruim com ele. Mandela, lá na África, não conseguia fazer nada pelo seu povo. Nada. Ele não fez nada. Eu gostaria que alguém me dissesse o que ele fez pelo povo dele. Porque eu tenho muito amor pela África. De verdade. O povo africano é um povo que precisa da ajuda das nações. Que eles têm muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, petróleo e vidas a salvar. Mas muitos dos próprios africanos veem os seus irmãos e destroem a terra. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos presidentes africanos, quando saiu do poder, tinha 36 carros dele. Como ele pode ter 36 carros dele? E para que ele precisa de 36 carros? É o ser humano, é a fraqueza do ser humano pelo poder que faz isto. Mandela lutou contra Israel. O seu voto era sempre contra Israel. Seus comentários sempre contra Israel. Agora, Mandela entrou na eternidade. Vocês acreditam que existe mais de 1000 bustos, estátuas de Mandela ao redor do mundo, em honra à pessoa dele? Mais de 1000. Eu lamento muito Mandela ter entrado na eternidade e não ter conhecido, ou pelo menos não tenho notícia que ele tenha conhecido Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. Que Jesus Cristo esteve na África. Jesus Cristo. A Bíblia diz: do Egito chamei o meu filho. Ele esteve na África. Então, meus queridos irmãos e meus queridos amigos, Mandela hoje é reverenciado porque é isso que a imprensa sabe fazer. Viver dos monstros que ela cria. Se não houver esse tipo de gente que eles fazem se tornar importantes, do que viverá a imprensa? De nada. Então eles criam os heróis e vivem dos heróis.
E quando morre o herói, eles fazem mais dinheiro ainda. E depois vão procurar outro herói. Mandela entrou na eternidade, conforme já disse. Não há registros que tenha conhecido Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Jesus Cristo que amou tantos africanos. Jesus Cristo que tocou no coração de muita gente para ir à África levar o evangelho àquele povo sofrido. Agora, o mundo se prepara para o funeral de Mandela. Não que eles considerassem ele alguma coisa, é que eles querem aparecer perante as câmaras, se tornarem mais famosos. Então, eu não tenho nada contra quem quer que seja. Não, eu não tenho nada. Mas eu gostaria que alguém me dissesse por que a caneta de Mandela nunca funcionou para ajudar o seu próprio povo. O que ele fez? A esposa dele estava envolvida com seus guarda-costas em violências que até alguém saiu morto nessa história toda. Ela esteve aqui em Washington. Winnie chamava-se ela. E eles dizem que Mandela não procurou saber de toda a verdade, mas ele ficou calado. Então, quer dizer que o africano matando o africano está correto, né? Não, não importa a cor da pessoa, não importa a nacionalidade da pessoa. Os crimes de morte, especialmente de morte, devem ser punidos. Eu digo a vocês, o único exemplo que Mandela deixou é que se alguém estudar e se esforçar, ele consegue chegar onde ele quer chegar. Porém, contudo, todavia, quando a gente chega no lugar, deve produzir aquilo que prometeu que ia produzir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Amém.